Ai, Senhor. Não confio muito nela, não. Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos nessa casa de oração e de estudo, Centro de Estudo Espírita Fonte de Paz. Aqui nós temos as atividades regulares da casa, tendo na sexta-feira, toda sexta-feira às 20 horas, a nossa palestra aqui presencial e a nossa palestra também pelo Instagram da casa. Temos também terças-feiras nossos estudos com duas turmas, uma turma para iniciantes, para estudar o início da doutrina espírita, os conceitos, o ESD, e temos também o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina. Temos a quartas-feiras também atividade virtual, tá? Pelo link que a gente encaminha, para quem tiver interesse, na quarta-feira à tarde, a estar verificando, analisando, estudando junto com a palestra. Temos ali também o atendimento espiritual. E no domingo, nós temos também atividade no nosso polo no Jardim Florianópolis, que é no domingo às 8 horas da manhã, a palestra pública. Todas as palestras públicas estão, tanto essa daqui, da sexta-feira à noite, como de domingo, também tem o passe, tá? O passe individual, depois que termina a palestra, a gente dá o passe ali, tem água fluidificada, lá fora também. Então todos estão convidados a estar também nesses eventos. Vamos iniciar então com a leitura do livro Pão Nosso, denominada A Marcha. A fala de Jesus, segundo Lucas, capítulo 13, versículo 33. Opa! Essa agora ficou forte. Denominada A Marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Isso é uma fala de Jesus. E Emmanuel aí nos traz alguns esclarecimentos, Importa seguir sempre, em buscar da edificação espiritual definitiva, em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos ampliar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém do nosso Testemunhos Redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência do mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamamos homens de rotina. Talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inchada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno,
do terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação dos fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhes as lutas, gastando-lhes os corpos, e nela tornaremos a renascer. Então vamos aí, depois dessa leitura, desses esclarecimentos de parte do Evangelho, nos unir em energia, em amor, agradecendo a presença de todos aqui fisicamente e todos os espíritos encarnados e desencarnados que participam dessa reunião, em especial os mentores da casa, que nos ajudam, que nos carregam as energias, agradecendo sempre ao Mestre Jesus pela sua presença em nossas vidas, em nosso planeta, pela sua paciência, pela sua amorosidade. Obrigada, Cristo, por toda a sua trajetória, por todos os seus ensinos, e que possamos, Senhor, seguir o seu caminho de amor, respeito e humanidade. Que os mentores espirituais dessa casa iluminem a nossa palestrante nesse dia de hoje, ilumine a cada um de nós, nos abrindo ao conhecimento e à energia de amor presente nesse momento. Que assim seja. Todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, uma alegria tê-los aqui conosco, e aqueles que toda sexta-feira estão junto com a gente, também uma felicidade muito grande. Nós vamos dar sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, né, que está faltando um izinho, que trata das preces. E hoje nós vamos falar sobre as preces pelos que já não são da terra. Mais especificamente, preces direcionadas por alguém que acaba de morrer. Então, para quem tiver interesse da leitura, vale muito a pena. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, corrigindo a informação que está na tela, capítulo 28, não é capítulo 27, item 4, nas páginas 481 e 484. Então, Allan Kardec ele propõe 2 modelos de prece bastante interessante, mas para que a gente possa compreendê-las, a gente tem que refletir um pouquinho sobre a morte, né? Como a gente compreende esse processo? Como reconhecemos esse processo? Para muitos de nós, né, nas nossas casas, nos nossos lares, entre os nossos familiares, é um assunto proibido, né? É um assunto que não é falado, é um assunto que incomoda. Muitos de nós temos dificuldades com essa temática, então não se fala, né? E quando não se fala, não se pensa a respeito, não se reflete a respeito. E é um processo natural, como se é muito natural nascer, né? Qual que é o oposto da morte? Não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. E a gente fala de nascimento o tempo todo, crianças nascem o tempo todo, o nascimento nos enche de felicidade, de alegria, a chegada de uma criança em nossa família é um motivo de felicidade, e a gente se nega a falar sobre a morte, a pensar sobre a morte. E tal como se dá com o nascimento, que a cada segundo do nosso dia alguém nasce, a cada segundo do nosso dia alguém também morre, né? Então, por que não pensar sobre a morte? Falar sobre a morte.
E falando sobre as preces direcionadas para aquele que acaba de morrer, é importante a gente pensar: o que é isso? Que processo é esse? É o fim de tudo? Vou acabar? Vou desaparecer? Para onde eu vou? Vou aqui ficar? Vou continuar a existir? A ressurreição, a reencarnação, como que é isso? E aí a gente vai lançar mão do Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, que ele trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 3, ele vai tratar justamente do processo da morte, da volta do espírito quando extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Nós somos espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita. Uma vez que somos espíritas ou simpatizantes, a gente acredita, que não somos só o corpo. A gente acredita que somos espíritos. E quando nós temos a compreensão de que somos espíritos, portanto, imortais, a gente tem facilidade de compreender a morte. A morte deixa de ser fúnebre. A morte deixa de ser tão dolorosa. A gente a compreende de uma outra forma, Então, para entender as preces propostas por Allan Kardec, nós vamos ter que compreender primeiro a nossa natureza, de que somos constituídos. Nós somos só isso aqui, esse corpo, esse braço, essa perna, essa cabeça, esse cabelo, nós somos só isso ou não? E a doutrina espírita nos ensina que a nossa natureza é constituída por 3 elementos. Nós somos espíritos imortais. Uma vez criados, nunca mais deixamos de existir, Imortalidade para todo o sempre. Só que quando encarnados, nós precisamos de um corpo, Nós precisamos nascer no corpo, evoluir no corpo. O nosso corpo físico é um abrigo para esse espírito. E para que esse espírito se ligue a esse corpo físico que é perecível, que é esse que morre, ele precisa do corpo semimaterial, que é esse elemento do meio em amarelo que se chama perispírito. Então todo espírito que somos nós, todos nós somos aqui espíritos que estamos encarnados em um corpo. O que liga o meu espírito neste corpo aqui que vai morrer é o meu perispírito, que é um corpo semimaterial. Todos nós somos assim constituídos. Então quem morre não é o espírito, uma vez criado por Deus, imortal, segue na imortalidade ao infinito. O perispírito também não morre. Quem morre é o corpo físico, Então, quando a gente enterra, é o corpo físico que enterramos. O espírito segue para todo sempre. No instante da morte, nos ensina o Livro dos Espíritos o desprendimento do perispírito. Perispírito é o corpo semimaterial que liga meu espírito a esse corpo físico. O desprendimento do perispírito no instante da morte não se completa subitamente. Então não é uma coisa rápida. Que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então alguma coisa vai definir o instante da minha morte, Meu corpo físico morre, eu, espírito imortal, continuo, mas eu tenho que me desprender disso aqui que vai ficar aqui, Para decomposição. Esse desprendimento ele vai ser diferente de Maria, de Joana, de João, da Tânia. Cada um vai desprender a seu modo. Vamos ver o que define esse desprendimento. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o momento da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Em suma, quanto mais eu levo uma vida material, voltada para as questões da matéria, das aquisições materiais, das preocupações materiais, mais lentamente eu vou me desprender desse corpo físico que precisa ficar para ser decomposto, E eu seguir adiante, eu espírito.
o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Foi o que acabamos de dizer, né? Quanto mais importância eu dou à minha vida material, né? Enquanto pensarmos que somos o corpo, maior importância daremos às questões, às aquisições materiais. Então, mais ligada ao corpo morto, eu me estarei no momento da morte. E aí segue o livro dos Espíritos. É com efeito racional conceder-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Quanto mais a gente apega em qualquer coisa, em qualquer pessoa, mais difícil desligar dessa pessoa, dessa coisa, né? Existem mães que o filho casa, sai de casa, sofrem muito, porque são extremamente apegadas ao filho, né? Tem pessoas que perdem mãe e pai, sofrem muito, inúmeros anos enlutadas, em sofrimento, porque são extremamente desapegadas. E assim nos ensina o Evangelho: quanto mais apegado a qualquer coisa ou qualquer pessoa, mais difícil será abrir mão dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Parece ser tão assim, não interessante, não necessário a gente adquirir as nossas aquisições intelectuais e morais. Mas vejamos o que nos diz o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que é o começo, né? Opera o começo do desprendimento. Todos os dias nós dormimos, né? O sono é um treino para a morte, né? Durante o repouso do meu corpo físico, no sono noturno, o que acontece com eu, espírito? Vou para onde quiser, né? Posso ir aonde eu quiser, onde eu preciso estar, enquanto o meu corpo repousa. Então, todas as noites nós treinamos para a morte. E ele está dizendo aqui que as aquisições intelectuais, tudo que eu busco de conhecimento, de aprendizado, e tudo que eu faço de bem, me prepara para esse momento da morte. Ele diz aqui, começa o desprendimento. Quanto mais importância eu dou para o meu intelecto, para a minha moral, né, que é a prática do bem, que é o cultivo de bons sentimentos e bons pensamentos, significa que menos importância eu dou à questão da matéria, né? Eu tenho que lembrar, meu corpo físico é importante, eu tenho que dar importância para ele, sim, porque ele é abrigo de mim, espírito, né? Porque eu sou espírito. Então, o espírito Graciane, para estar na Terra, precisa estar no corpo. Tem que cuidar bem desse corpo, né? Tenho que me alimentar bem, tenho que fazer higiene pessoal, tenho que tomar as medicações se necessárias, fazer a minha atividade física, cuidar da minha casinha. Na hora que ele não corresponder mais às minhas necessidades, ele fica e eu sigo. E eu cuidei como? Eu, espírito, cuidei de mim, espírito como? Intelectual e moral. Esse é o cuidado que devemos dispensar para nós, espíritos. A afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Estou ligado ao corpo, meu corpo físico está morto, se decompondo, espírito Graciane, inteligência está ali, né, acompanhando todo esse processo. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. A exemplo disso, os que cometem suicídio. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Óbvio, né? Mudamos de dimensão. Estávamos no corpo físico, na vida física, e por alguma questão, no momento chegado,
necessário nosso, passamos para outra dimensão, mas continuamos vivos. Pequenas mudanças geram muito transtornos. Imaginemos a morte. Todo mundo aqui já passou pela experiência da anestesia. Como voltamos de uma anestesia? É uma sensação estranha, uma sensação diferente, né? Eu recentemente mudei de casa, gerou um transtorno absurdo na minha vida, na minha rotina. Fiquei irritada, fiquei confusa, fiquei perdida em caixas e sacolas e mudei no mesmo bairro, quase na mesma rua, e me gerou um transtorno imenso. E aí, fazendo uma analogia com a morte, morri, meu corpo ficou e eu segui. Não é simples, né? Não é uma coisa simples. Então, gera esse momento de confusão, de perturbação, e por isso a importância da gente se compreender espíritos, né? A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, à medida que a matéria deixa de agir sobre nós, né, a gente se compreende espírito, nós que pensamos, nós que decidimos, nós que escolhemos, né, a nuvem que obscurece tudo vai se dissipando e a gente começa a compreender o nosso estado atual. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que menos longa ela é, menos demorada é essa perturbação, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontra, porque esses têm a compreensão, né, de que nós não somos um corpo, nós somos um espírito imortal. Sendo imortal, morre-se o corpo, nós seguimos adiante. Nos casos de morte violenta, seja por suicídio, por suplício, por acidente, por apoplexia, ferimentos e outros, o espírito fica surpreendido, a morte inesperada, né? Espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não o ouvem. Em outra dimensão, nossos olhos físicos, nossos ouvidos físicos não conseguem, né, interagir com o espírito. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito, que é o corpo semimaterial, que precisa se desprender do corpo físico morto. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertencem mais ao número dos vivos. Detalhe, vivos nós sempre estaremos, né? Isso aqui foi escrito para facilitar a compreensão dos homens quanto da revelação da doutrina. Porque vivos sempre estaremos, né? A condição que muda é ora no corpo, ora fora dele. Tanto que o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. Vivos sempre estaremos. Somos espíritos imortais. Uma hora no corpo, uma hora fora dele. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento, como muitas pessoas se acreditam assim, né? O fim. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver como um corpo semelhante, que é o corpo semimaterial, na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Quem sabe da existência de perispírito? Quem estuda a doutrina espírita, né? Muitos de nós nos entendemos só corpo, muitos de nós nos entendemos um espírito num corpo físico, né? Mas desconhecemos a figura do perispírito, de que somos constituídos também. Então, desencarnei, meu corpo físico fica e eu me enxergo no corpo parecido com o que está morto. É o meu perispírito.
Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Então, não é uma sensação, uma percepção exclusiva daqueles que morrem por morte violenta, mas também aqueles acometidos de qualquer enfermidade e que não contavam com a possibilidade da morte do corpo físico. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito até o momento em que se compreende a verdade. De uma forma bastante ilustrativa, o filme Ghost nos trouxe essa percepção espiritual, né? Quando ele se deu conta que estava morto, depois de acompanhar o seu funeral, de acompanhar a ida do seu corpo para o hospital e todo aquele desdobramento que teve, né? Eu acho que o filme ilustrou de uma forma bem interessante e bastante didática. Segue o livro dos Espíritos. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. E esse texto do livro dos Espíritos está consoante a uma frase atribuída a Sócrates, que diz: ao homem bom não é possível que ocorra nenhum mal, nem em vida, nem em morte. Uma vez compreendendo-se espírito imortal, investido nas aquisições do intelecto, da emoção e da moral, na chegada da morte, menos perturbação tem esse homem, porque foi um homem de bem. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Porque percebe-se vivo, né? Fiz, aprontei, desperdicei o tempo que tive encarnado e agora me vejo aqui vivo, né? Fora do corpo e com cheio de coisa para dar conta. Essa é a percepção que o leva à perturbação espiritual. E aí nos ensina o livro dos Espíritos. Nos casos de morte coletiva, a gente tem visto muitas, né, ultimamente, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhes interessam. A gente tem visto isso muito ultimamente, né? E lendo esse texto do livro dos Espíritos, das mortes coletivas, eu me lembrei de uma outra referência espírita, que também recomendo a leitura. É um livro de Leon Denis, expoente do Espiritismo, discípulo de Allan Kardec, que se chama O Além e a Sobrevivência do Ser. Nesse livro tem uma mensagem desse jornalista chamado William Thomas Stead. Ele foi vítima do naufrágio do Titanic. E ele deu uma mensagem um mês após o naufrágio bastante interessante e que ilustra bastante o tema da palestra de hoje. Foi um desencarne coletivo, como todos nós sabemos, né? E que ele traz na sua mensagem tudo que lemos no livro dos Espíritos, que o Evangelho nos ensina na hora, no momento da morte. E por conta disso, dessa facilidade para ilustrar o tema, eu trouxe na íntegra para a gente fazer a leitura, tá? Então a mensagem que se segue nesse livro, maravilhoso, recomendo a leitura, é do publicista inglês William Thomas, é um T, não é um H ali, morto na catástrofe do Titanic. Deu a comunicação seguinte: em 21 de maio de 1912, o naufrágio foi em abril, né? A esse médium num grupo parisiense. Então a mensagem do William diz assim, e ele também, a história dele é bastante interessante, quem puder ler a biografia dele também recomendo. Caros amigos, uma sombra feliz vem até vós. Desconhecendo-lhe a pessoa, não lhe ignorais, entretanto, o nome, nem a morte trágica no naufrágio do Titanic. Sou Stead. Amigos comuns, entre os quais a duquesa de P
me trouxeram aqui para que me manifestasse por intermédio de Revi, sua amiga. Talvez vos cause admiração que meus espíritos familiares não me tenham avisado da fatalidade que pesava sobre o Titanic. É que nada pode prevalecer contra o destino, quando irremediável, e eu devia morrer sem que nenhuma potência humana ou espiritual fosse possível retardar a minha derradeira hora. A agonia do Titanic teve alguma coisa de horrível, mas também de sublime. Houve desesperos loucos e manifestações covardes e brutais do egoísmo humano. Mas quantos, por outro lado, medindo toda a extensão da coragem, se sentiram maiores diante da morte, mais nobres e mais santos, mais perto de Deus? Saber que se vai morrer na plenitude da vida, na exuberância da força, pela ação dessas potências da natureza, indomadas sob a aparência da submissão, morrer ao cintilar das estrelas impassíveis, morrer na calma fúnebre do mar gelado, em meio de uma solidão infinita, que angústia para uma pobre criatura humana. E que apelo desvarado ela dirige a esse Deus, cujo poder repentinamente descobre. As preces daquela noite, as preces, os desprendimentos, as consciências a se iluminarem por súbitos relâmpagos e a fé a se elevar nos corações por entre as harmonias do belo cântico, mais perto de ti, meu Deus. Agonia de centenas de seres, sim, mas agonia que para muitos era a aurora de um novo dia. Há para os que viveram, pensaram, sofreram, como também para os que muito gozaram das falanges alegrias que a fortuna dispensa às suas vítimas, um alívio interior e como que um arrumbo de esperança, ao reconhecerem que dentro de alguns instantes tudo estará acabado. A alma freme na carne e a subjuga, malgrado os sobressaltos inconscientes da animalidade. E quantos dentre nós, proferindo as palavras do cântico, mais perto de ti, meu Deus, se sentiram bem perto do ser inefável que nos envolve com a sua onipotente serenidade. Pelo que me toca, e aí ele traz a experiência dele pessoal, pelo que me toca, vi, cheio de estranha doçura, aproximar-se a morte, sentindo-me amparado pelos meus amigos invisíveis, penetrado de um misterioso magnetismo que galvanizava os que iam morrer e que tirava à morte todo o horror. Os que morreram sofreram pouco, menos dos que os sobreviveram. Os escolhidos já estavam a meio no mundo espiritual, onde em tudo rebrilha uma vida etérea. A maior amargura não era a deles, mas a dos que, presos à matéria, enchiam os barcos de socorro que os levavam para continuarem nesse mundo a peregrinação da dor de que ainda se não haviam libertado. Então, de uma forma poética, essa mensagem traz todo o ensinamento da doutrina espírita. De quem era o sofrimento? Daqueles que estavam presos à matéria. A experiência dele foi sublime, de libertação. E para compreender porque assim foi para ele, é preciso compreender a sua história enquanto encarnado na Terra. Então, dentro dessa perspectiva da mensagem do William Thomas, vítima do naufrágio, vítima entre aspas, do naufrágio do Titanic, nós vamos trazer as reflexões propostas de prece de Allan Kardec para aqueles que acabam de morrer. Os dois modelos de prece que Allan Kardec traz é justamente com essa tônica, sempre pedindo nessa sequência, rogando a Deus, rogando aos bons espíritos e em particular o nosso anjo de guarda, porque cada um de nós temos um, junto de nós, diuturnamente, nos protegendo, nos envolvendo, nos orientando. Então é de suma importância o seu papel no momento da morte, e Allan Kardec também, numa forma fraternal,
caridosa, ele se dirige àquele que acaba de morrer também, sendo que na sua prece ele faz um apelo orientativo, né? Que Deus estará lá, agindo de sua misericórdia e de sua justiça, que os bons espíritos estarão lá para assisti-lo, mas nem Deus, nem Jesus, nem os bons espíritos, nem o nosso anjo de guarda dispensa da nossa ajuda, né? Nós temos que facilitar o processo, facilitar o trabalho. Nós somos amparados, acolhidos, protegidos o tempo todo, o dia inteiro. Quem dificulta o processo somos nós, né? Então, para que Deus nos ajude, para que Jesus nos ajude, para que o nosso anjo da guarda nos ajude, nós temos que estar disponíveis para essa ajuda. Quantos de nós ouvimos aqui? Somos todos encarnados. Temos um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido, e a gente ouve assim: mas fulano não se ajuda. A família inteira quer ajudar, né? A mãe quer ajudar, a irmã quer ajudar, o tio quer ajudar, mas fulano não se ajuda. Como que ajuda a pessoa assim? O raciocínio é o mesmo. Deus nos ajuda o tempo todo, Jesus nos ajuda o tempo todo, os bons espíritos nos ajudam o tempo todo, mas a gente tem que se ajudar. Se formos buscar todos os textos evangélicos da Bíblia e todos os outros que existem, em nenhum Deus vai falar assim: acomode-se, filho, cruze os braços, sente e espere. Em nenhum texto evangélico nós vamos ouvir essa passagem, né? Vai e não voltes a pecar. Vai e faça o mesmo com seu irmão. Ame a Deus, ame ao próximo. Perdoe 70 vezes 7 vezes. Tudo no infinitivo. Vá, faça. Verbo, né? Fazer, agir, mover-se, fazer um movimento. Então nada vai acontecer em benefício nosso ou em benefício de quem a gente ama, para quem a gente ora, seja no corpo ou fora dele, na acomodação, no marasmo, sentado, esperando chegar, esperando acontecer, né? E é isso que ele nos ensina nas nossas preces. Então, o primeiro modelo de prece, Allan Kardec diz assim: onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma da pessoa a quem está orando, né? A quem acabaste de chamar da terra. Possam ser-lhe contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos, que o viestes receber, e tu, particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria, dai-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto, o mais rápido possível, da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de clarear o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Ao irmão que acaba de desencarnar, ele diz: acabas de entrar no mundo dos espíritos, e no entanto, presente aqui te achas entre nós. Tu nos vês e ouves, por isso que de menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vens de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservastes apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que às nossas vistas oculta os esplendores da vida no além. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo.
Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens, mas não é do que uma separação material de alguns instantes, do exílio onde ainda os retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reunisse aos que te precederam. Não podemos ir onde tu achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois aos que te amam, que tu amaste, ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros, protege-os como puderes. Suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Nesse onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante sejas inacessível a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam corrido em falta para contigo, como eles te perdoem as que tenhas cometido para com eles. Então, se analisarmos esse modelo de prece, é uma conversa que ele dirige ao irmão que desencarnou, orientando, como a gente orienta um amigo, um familiar, né? Entendendo, compreendendo como um ser consciente, inteligente, vivo em outra dimensão. Na outra proposta de prece, ele diz: Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra, que a tua luz brilhe para eles, tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos, que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericórdia e indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo, que somos todos nós. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas é imenso o teu amor. Suplicamos-te que abrandes a tua justiça na fonte da bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos, irmãos que vens de deixar na terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça, porém, não desespere nunca da sua misericórdia. Para finalizar, ele orienta: irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Então, somos todos necessitados de oração nos dois planos da vida, entendendo que a vida segue, entendendo que a morte não é o fim e entendendo que a nossa morte e a nossa vida futura é a nossa vida atual, é a nossa conduta atual que vai definir o instante da nossa morte e a nossa condição feliz ou infeliz em outra dimensão. Vamos orar. Na sequência da prece de encerramento, nós teremos o passe individual e a água fluidificada. Fala do vovó de hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos
buscando a imagem de Jesus, nosso irmão maior, serenando os nossos ânimos, manifestando toda a nossa gratidão por aqui estarmos reunidos nesta casa de bênçãos, nesta casa onde somos agraciados com essa energia de paz e de luz. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada ao nosso Pai Celestial por este momento de oração, por este momento de reflexão do Evangelho, que nos traz a tranquilidade, a compreensão da morte, nos preparando para esse momento natural, que já chegou para muitos de nós, e que ainda chegará, e que é parte do processo evolutivo de seus filhos. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento que liberta, pelas mensagens dos irmãos que nos precederam, nos trazendo esclarecimentos, o entendimento de que tudo é para o nosso bem, de que tudo é para a nossa felicidade. Agradecemos o Evangelho em nossas vidas, essa doutrina que nos consola, nos esclarece, nos fortalece. Agradecemos a bênção da vida com o indivíduo dotado de todas as potências da alma para a felicidade. Agradecemos o corpo físico que nos alberga, agradecemos a família que nos assiste, que nos acolhe, agradecemos a bênção do trabalho, a bênção da amizade, todos os recursos que temos para facilitar a nossa caminhada. Agradecemos a proteção constante, a companhia de nosso anjo guardião, sempre nos cuidando, nos amparando, nos intuindo nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Somos imensamente gratos, Senhor, pelas bênçãos incontáveis que derramas sobre nós. Pedimos perdão pelas nossas imperfeições, pelas nossas fragilidades, pelos entendimentos equivocados, conceitos equivocados, a dificuldade de compreensão para muitas questões, principalmente para aquelas que exigem de nós mudanças, transformações, movimentos ainda muito difíceis para nós. Pedimos que a sua misericórdia se estenda para cada um dos presentes nessa casa, que todo irmão que aqui está seja amparado, seja abençoado, tenha a resposta que procura, tenha o lenitivo para as suas dores, que a sua mensagem, a sua presença chegue aos seus corações, que possamos estar preparados para o passe que se aproxima, promovendo a irradiação de amor, de fluidos salutares, para que todos nós sigamos fortalecidos e amparados na caminhada que nos compete. Sê conosco hoje e sempre, Jesus, e que possamos estar contigo da mesma forma, do mesmo modo, hoje e sempre, que assim seja. Enquanto nos organizamos para o passe, eu quero fazer um comunicado a pedido da nossa Renata e da nossa Jocilene, que está na frente desse evento. Em agosto, a data, que dia, Renata, por gentileza? Dia 6. No dia 6 de agosto, a casa estará oferecendo um almoço, um delicioso bobó de galinha, acompanhamento arroz e batata palha. Contamos com a colaboração de todos nós. É um almoço que tem como finalidade reverter recursos para a manutenção da nossa casa, né? Para a higiene do nosso ambiente, para a nossa segurança, para as nossas acomodações aconchegantes. Nós contamos com a colaboração de todos.
Cada marmita será vendida ao preço de R$ 35,00, serve até 2 pessoas. É um cardápio maravilhoso, vale a pena. E aqueles que puderem ajudar, nós contamos muito com a colaboração de todos nós, tá? Interessados, procurar a Renata, essa moça que está aqui à frente, ou Jocilene, que está ali na porta. Muito obrigada, vamos ao passe.